sorriso falso no rosto, tenho que desempenhar o papel. E aí, pessoal, aqui tem que estar falando a Nissan, junto com a Hello Baby e Kael Draco aqui, E Mr. Porygon aqui. é conhecido como Caneco de Fossa. É, exatamente, faltou o pai, aquele corno. Vamos hoje falar sobre o assunto que tá em alta, né, que é o submarino. E a Blade. Hoje é sobre o submarino, Exatamente. os acontecimentos que vem acontecendo, né, em volta do submarino. E vamos começar com o tópico 1. As pessoas. As pessoas que ficam julgando, né, cara? Eu escutei muita pessoa, eu não, mas o Mr. Porygon andou navegando na internet. Eu não entrei no Twitter esses dias, então não vi. Eu chamo esse tipo de gente nem de pessoa, eu chamo mais de servo de Satã, Só sabe? poder deixar explícito aqui o que nós estamos falando de certas pessoas. Ainda bem que ele estava navegando na internet, não no oceano. É verdade. Nós estamos falando aqui em pessoas que estão... Então, torcendo, né, pelo mal. Não torcendo mais porque o mal já aconteceu, a gente já sabe. Porque Pior já é o... o que pode acontecer somente uma causa de um viagem, não sei, uma coisa... A única coisa que pode acontecer é acharem os destroços e os corpos. Ou O Aquaman salvou os quatro. É, o melhor que pode acontecer agora é acharem as gravações. o Aquaman tá mantendo refém. Não tem caixa preta, eu acho. Não é Tem, igual o pô. avião, tem? Tem uma câmera 4K filmando tudo. E gravadores. Resistente à água? Isso é só... Eu acredito que sim, porque tem chance do ele sempre soube que tinha essa chance. Então, nesse dia tá acontecendo uma enxurrada de pessoas que estão dizendo que foi, né, Merecido. merecido a morte deles, porque Porque são, né, os bilionários nos oprimem, né? Nós meros vagabundos que não fazemos nada, né? e antes de tudo, pra você que fica julgando, mas deve ter morrido mesmo, fica gastando dinheiro à toa, você deve levar em consideração que ele estava patrocinando um projeto. Eles estavam patrocinando uma pesquisa. É exatamente, tipo uma pessoa que faz doação para ONGs. Exatamente. Se você faz doação, você também deve ter o direito de fiscalizar como é que tá, né? Exatamente. E quando o Cameron decidiu descer até a Fossa das Marianas, ninguém comemorou a morte dele. Aí foi que... né? Ele não muda muito a situação, continua sendo um milionário, Billionaire. entrando no fundo do oceano pra nada. Sabe? No caso, só para ver novas espécies e tudo mais, que é muito importante. Sim. Mas, tipo, o Cameron entrou, filmou e não vi ninguém desejando a morte do Cameron. Afinal, ele fez Avatar, Exterminador do Futuro, Titanic. E é coincidência, né? O cara fez o roteiro de Titanic, desceu no submarino até lá embaixo, agora a história muda. A história A cada dia que se passa, eu realmente acho que o universo, ele cria histórias cíclicas o tempo todo. É o Triângulo das Bermudas. Sim. E isso é uma coisa muito... Ele gosta de andar pelado, né? Triângulo de Bermuda, ilha de biquíni. Meu Deus. Qual o nome? É a Fossa da Mariana. Qual o nome do negócio do Bob Esponja? É a fenda do biquíni. A fenda do biquíni. Pode ser, continuando. Que o povo tava criticando que a gente foge muito do assunto. Exatamente. Na segunda as críticas. A gente vai tentar mudar um pouco isso. Você tem que levar em conta que nós estamos fazendo uma lapidação de conteúdo por enquanto. Nós estamos fazendo as experiências de conteúdo. Nós estamos fazendo esse conteúdo e estamos vendo a melhor forma que vai se adaptar a isso. E logo terá vídeo de cada um. Tem que levar em conta que nós nunca fomos de fazer vídeo pra internet. O máximo quem faz é eu, live. Sim. E se quiser passar no Twitch, pode passar, viu? Vou deixar na descrição. Eu tava vendo, eu tô até bem nos vídeos do YouTube, que eu não tô aquele negócio robótico que a maioria das pessoas fica no começo. Porém, tipo, E aí, galera, estamos aqui. tipo isso. Por enquanto nós estamos fazendo lapidação de conteúdo, então aos poucos o conteúdo vai melhorando, o roteiro vai se adaptando Porque melhor. no caso agora é só improvisação. Nós estamos se adaptando ainda a fazer vídeo na internet, tá? Eu tô pensando em contratar o Vicente Game, o Dan Raymond, o Ken Peeble aí, né? Vamos começar a fazer
E tava pensando em reviver o Van Gogh pra fazer. E não é à toa que nós não usa roteiro, que nós levamos bana o Spotify e no Google Podcast. É. Então, a partir o próximo vídeo já vai vir com roteiro, tudo certo. E a gente fala palavrão pra caramba, né? Não diz É. essa palavra que é pra... E é por isso que nós precisamos de roteiro para nós poder se controlar um pouco para evitar os ban, né? Exatamente. Então, Mas tem alguns vídeos que não dá pra se controlar. então é isso. Vamos voltar ao assunto, que é o Exatamente. principal. E a gente tá falando de qual pauta mesmo? As pessoas que ficavam julgando, desse da morte. É como eu disse, eles não somente gastar o dinheiro para poder ir aí embaixo, você está Eu financiando vi o projeto. pessoas taxando esses bilionários, que eram 2 bilionários que estavam lá, era 2 bilionários, um que era filho do bilionário, e o outro, né, que era 4 integrantes, o outro era o capitão, era o Dono do projeto, dono do projeto, exatamente. É. que basicamente criou o Submarino. Exatamente. Que Isso. estava sendo financiado pelos Eu vi também pessoas julgando o modo de controle do Submarino, que é feito por um videogame, controle de videogame adaptado. É um controle. Mas tem que pensar que a adaptação existe no mundo todo, não é porque foi usado o controle de videogame que o Submarino submergiu por causa disso. Submergiu não, sim. aconteceu esse incidente por Até causa porque disso. não foi por conta de nada em controle. Submergiu. Foi por conta de comunicação. Eles perderam a comunicação com o povo lá de cima. E agora eles estão falando diretamente. A questão é mais novamente falar num ponto que eu sempre bato em quase todo, que é sobre a moral humana. Até que ponto ela funciona, para quem ela funciona, por que ela funciona, onde ela funciona, quem merece essa tal de moral, quem pode usar. A moral humana ela é muito frágil. A moral humana parece que ela é uma espécie de roupa que você usa, ela suja e você troca, sabe? Parece que você troca de moral dependendo da ocasião. Porque... Não, na verdade as pessoas trocam de moral dependendo do que vai favorecer ela, né? Sim, é da ocasião, cara. Também. Esse caso aí estão meio que comemorando a morte de pessoas, mas... Pessoas inocentes. pessoas que não fizeram fizeram nada. nada. Estavam taxando dos bilionários como criminosos. Estavam taxando porque os argumentos eram que a maioria dos bilionários tem esquemas criminosos. Eles usam de trabalho escravo. Ele não era isso. Onde é que saiu essas estatísticas? É como eu falei. Nada. Como eu não posso falar o nome daquele buraquinho que todo mundo tem entre as nádegas, eu vou falar, tiraram do ano. Exatamente. Aqui, ó, falando sobre a moral. Então, as mesmas pessoas que estão comemorando a morte de 4 pessoas sufocadas no fundo do oceano são as mesmas pessoas que estavam torcendo pelo fim de Guantánamo, na qual era uma prisão terrorista, mas essas mesmas pessoas que estão comemorando a morte de bilionários, na época, estavam falando sobre que terrorista também devia ser tratado, sabe? Tinha toda aquela linha tênue de acabar com Guantánamo, a prisão de Ruanda por causa daquela guerra racial que aconteceu em Ruanda. Essas pessoas queriam acabar com a prisão de Ruanda por causa de era uma prisão de guerra e era para trazer os direitos humanos lá para Ruanda. E a mesma militância que estava favorecendo a quebra de Guantánamo e Ruanda são as pessoas que estão comemorando a morte de bilionários. E eu não estou dizendo que não era para acabar com Guantánamo e Ruanda. Era para acabar sim, tem que acabar, pelo amor de Deus, aquilo é terrível. Mas eu estou falando que a comparação disso é absurda, porque é as mesmas pessoas que estavam pedindo para acabar com a prisão terrorista e uma prisão de guerra, são as que estão comemorando a morte de 4 pessoas específico, não as mesmas pessoas em geral, o mesmo grupo que compartilha dos mesmos. a mesma mídia. Exatamente. Você que votou um certo candidato que acredita na ditadura e que estava questionando ele sobre a ditadura matar pessoas, você está fazendo o mesmo julgamento. Você tá jogando o valor de 4 vidas que não fizeram É a nada. questão financeira que ela tem. Um jovem de 20 e poucos anos, Pois é. jogando no lixo porque os caras são bem-sucedidos. Os caras trabalharam pra ter aquilo. Não importa. Se não tiverem trabalhado, alguém trabalhou. Exatamente. Não importa que tipo. Tinha um cara falando assim, nem um bilionário que trabalha, ele já nasce herdeiro. Eu falei, o primeiro
bilionário do mundo é o Bill Gates, tô errado? Não. O primeiro bilionário foi o Bill Gates, que eu me lembro quando ele foi denominado o primeiro bilionário do mundo. Ele é o primeiro a ser divulgado, né? Pra ser divulgado. O Bill Gates começou no... Pois é, você tá jogando as vidas de uma pessoa fora. Começou com 10 mil. É, E transformar 10 mil em 200 bilhões, eu não consigo. exatamente. Aí porque você pega 10 mil e gasta em cachaçinha com seus amiguinhos com maconha. Ou seu azinho ou seu azinho da maçã. É, exatamente. Aí a culpa é do cara que investiu, a culpa é do cara que trabalhou. E a pior parte é que a maioria das pessoas que eu tava vendo isso são pessoas com 3 milhões de seguidores em uma rede social. Eu não vi as outras, mas deve ser muito também. Que ganha dinheiro balançando a bunda. Que ganha dinheiro dançando dança idiota. Ganha muito dinheiro. São mais reconhecidos que muitos artistas que trabalham de verdade, de fato. Mais reconhecidos que eu trabalho de fato. Eu tenho noção. A gente tem que esperar o discurso de ódio dos caras. Eles também querem expulsar. Tipo, nós temos que levar em consideração a ética que tá tendo. Que, tipo, as pessoas estão desmerecendo a vida dessas pessoas. Deixa só o ônibus passar, pessoal. É só um minuto porque eu... Ainda bem que vocês não escutaram cantando a música do Lula. Continua. Vocês têm que levar em consideração que vocês estão desmerecendo a vida dessas pessoas para essa questão financeira e pelos antepassados delas e por julgamento e embaseamento em nada. Porque você não sabe se a pessoa conseguiu a fortuna dela com esquema corruptos ou escravização de pessoas, tanto faz, você não sabe. Não é porque uma pessoa faz que a outra vai Porque fazer. não tem, sei lá, o IBGE que pesquisa. Exatamente, você está desmerecendo a vida de pessoa. Não importa se é rica, se é pobre, é uma vida. E nem importa se ela é meliante ou não, há uma vida, continua sendo. É tipo isso, bandido bom, bandido morto. Não, é uma vida que tem lá. E os mesmos que falam isso são os caras que colocaram um ladrão que roubou 20 bilhões do poder e dizer, eu não vou dizer o nome, mas tá óbvio. Eu tenho aqui para falar mais sobre essa refusão toda. Velho, eu me perco sozinho nos meus próprios pensamentos. Continue que já recaptou. É tipo isso, vocês estão desmerecendo a vida dessas pessoas. Voltei. Eu sei que o capitalismo ele realmente passa uma sensação de competição. Ele passa uma sensação de que um tem que ser melhor que o outro. O capitalismo não é a melhor coisa do mundo. O capitalismo não é a coisa mais, sabe, não é a maravilha que aconteceu, não é o paraíso na Terra, mas você tem que botar a bandeira branca e admitir que o capitalismo é a melhor coisa que nós temos atualmente. Todas as outras formas de regime atualmente foram devastadas e destruídas completamente. Porque o problema nunca foi a política, nunca foi um sistema político. O problema maior sempre foi as pessoas e a falta de moral que elas têm. Exatamente. A ética distorcida. É só pensar que, tipo, imagina se um país onde tem o capitalismo, onde os políticos não são corruptos. Provavelmente ia dar certo, não ia estar dando tanta merda. No caso seria a democracia que estaria funcionando. A democracia estaria funcionando. A democracia não está funcionando por causa das pessoas. A democracia e o capitalismo são funcionais, porque, né? E lembrando que... a teoria são... Lembrando que as pessoas que estão no poder não é somente os políticos. É as pessoas, os cidadãos, as pessoas que moram no país. Como a gente tava falando no outro vídeo. O cidadão. O cidadão. O cidadão. Você só bota a pessoa. A pessoa só entra na política, só entra na presidência, se você colocar. Você tem que ter isso. Na realidade, que é o que eu acredito, é que quase todos os sistemas políticos funcionam. Sim, depende da moral da sociedade. A sociedade precisa seguir uma lógica moral independente de idealismo e de um fanatismo tosco e crenças irracionais. Se a sociedade como um todo, ela pensar como um coletivo, se ela compreender qual é a função de um ser biopsicossocial, não importa o sistema político, ela vai funcionar até, se, sei lá, for o imperialismo. Tem um único imperador ou um monarca absoluto, eternamente. Se a sociedade for moral e esse cara no poder for moral,
eles vão continuar trabalhando juntos. Vão continuar. Eu discordo das ideias do... Ah, me esqueci o nome do cara que falou isso, mas é o que escreveu o livro O Leviatã, é um filósofo, vocês encontram. Que ele fala que o ser humano nasce mal, que o ser humano é naturalmente mal e se não tiver um controle, se não tiver um líder, a sociedade tende a criar uma guerra de todos contra todos, na qual não existe indústria, na qual não existe compra nem venda, porque ninguém vai querer construir sabendo que pode perder. E eu acho essa ideia completamente errada, porque se existisse uma moral entre uma sociedade, não ia ter esse medo. As pessoas iam construir as coisas sabendo que não ia perder. E as outras pessoas também iam construir, elas iam negociar. Mas isso são milhares de anos de evolução. O que eu tô falando aqui não é uma utopia. Utopias não existem. Eu tô falando de um estado avançado na qual o ser humano se desprende da mediocridade, da mente insignificante que nós temos, na qual nós paramos de comparações e falácias idiotas, quando o ser humano compreende o seu lugar insignificante no universo, dentro da merda de um sistema solar que está girando num único braço de um espiral gigantesco que é uma galáxia, dentro de um grupo de galáxia que faz parte de vários grupos formando um aglomerado, e vários aglomerados formam superaglomerados que está perdido, vagando em direção a um dark flow absurdo que nós nem sabemos o que é, num universo que nós não sabemos como começou e nem como vai terminar. Quando o ser humano entender o quão insignificante ele realmente é, talvez ele comece a ajudar uns aos outros a sobreviver. Exatamente. Você que tá fazendo essa comparação de tipo, eles são ricos e morreram, foi merecido. Cara, tem gente que faz ONG em favelas, né? E acaba falecendo numa dessas favelas. Foi merecida a morte deles? Exatamente, é uma vida. Não importa o estado financeiro. Tipo, Eles estavam apoiando um projeto. como o Nando Moura citou no vídeo dele, um idiota que empina moto. Eu estou empinando moto. Se estabaca numa parede, quebra as duas pernas. Ele é um idiota completo, mas ele não merece perder a vida. Exatamente, até porque é uma vida. É questão ética. Ele é um completo incompetente, idiota, mas ele ainda é uma pessoa. Exatamente. E É porque a sociedade, nesse exato momento, elas estão orando, elas estão rezando a sua missa em uníssono, citando a tal oração. Ó Senhor, abençoe a nossa granada de mão, na qual poderemos exterminar todos os nossos inimigos. Amém. Essa é a oração da sociedade. exatamente. Mas os inimigos, nesse caso aqui, a maioria nem são cristãos. Vamos entrar no segundo tópico. Só pra Fazer um adendo? Só pra terminar falando, um dos primeiros vídeos que eu vi era. Talvez eu coloco eu te mando um negócio pra tu colocar na edição com a cara dele Tá. coisada, com a cara dele embaçada. Mas ele postou um TikTok dizendo assim: Ah, minha cara de tristeza sabendo que esses bilionários que oprimem nós pobres estão presos no submarino. E ele sorrindo no vídeo. Ele falando que bilionários oprimem pobres. Pra ver o tanto que a mente desse cara já foi alienada por uma ideologia idiota. É. O cara, tipo, os bilionários são os pilares da economia. Não estamos defendendo aqui coisa, tipo, corrupção nem nada do tipo. Não, Tô falando exatamente. que pessoas são... Não, as pessoas que escutam têm muita mente... Não, essas pessoas que falaram isso, pode escutar isso e dizer que nós gostamos do carinha de bigode, porque eles são doidos. Eles são retardados. Entendeu? Tipo, as pessoas fazem uma comparação que tem nada a ver. Exatamente. Tá falando do Stalin? É esse mesmo. Ele tem uma... Não, o Stalin é o que eles gostam. Ele tem uma frase bonita que ele diz o seguinte: a morte de uma pessoa gera comoção. A morte de milhares é só um estatístico. Parece muito uma frase do Marilyn Manson, mas é do Estado. Finalizamos É esse porque ele tópico. lia os livros, né? Finalizamos esse tópico com essa frase bonita. Deixa eu comentar no... E um cara É. muito... Comparação. Eu vi muita gente fazendo comparação. Mr. Polygon quer fazer a honra de
explicar que tipo de comparação as pessoas andam fazendo? Ah, eu tava boiando, né? Acontece. Tipo, eu não vou ser exato, né? Porque eu de fato eu não me lembro detalhadamente dos fatos que eles estavam usando, mas eu vou falar de uma forma mais alegórica, até porque fica mais fácil o entendimento. É tipo comparar assim, ó. Ué, por que estão falando dos bilionários e não estão falando do navio que está lá na Grécia com várias pessoas mortas e várias pessoas que foram sequestradas? Só estão dando atenção para esses bilionários porque eles são ricos, brancos e héteros e privilegiados, usando um argumento tão fútil e idiota, velho. É um argumento sem base, né? É, sem base nenhuma. Qual o nome da falácia? Eu não sei o nome da falácia. Fala o nome, eu acho que é falácia de narrativa mesmo. Eu provavelmente... Pois é, explica por cima. Não, falácia. sabe, tipo... Provavelmente ela tá dentro de uma das 48 falácias do Schopenhauer, não me vem na cabeça agora, porque eu também não decorei as 48 ainda. Mas tem outras por fora, as que o Schopenhauer escreveu. Que falácias, assim, para contextualizar quem não sabe o que é uma falácia, é basicamente um argumento falacioso, um argumento falso, um argumento que não se encaixa dentro de uma conversa. É basicamente formas de tentar ganhar atenção e ganhar discussão. E nesse caso, as pessoas estão fazendo uma comparação falaciosa. Elas pegam dois casos que não tem nada a ver um com o outro, é um caso que todo mundo está falando e um caso isolado, e ela tenta comparar esses casos que, sinceramente, não tem nada a ver. E elas elas tentam justificar o ponto delas usando algo que não tem nada a ver. É como se eu estivesse falando que agora nós estamos falando um podcast, um diário de voz, e ninguém está escutando porque a Starlink está pensando em ir para Marte. São duas coisas que não tem nada a ver. Tipo, por que ninguém está escutando o que eu estou falando? É só porque estão vendo a Starlink. É só porque eu e o Anderson é negro e nunca ninguém nem viu nossas cores. Entendeu? É basicamente isso. São comparações que não fazem nenhum sentido, mas tentam combiná-las para fazer a narrativa fazer sentido. Ou seja, você que tá boiando no assunto é tipo... Tem pessoas na internet, principalmente Twitter, é o ponto mais negro da internet. Esse inferno da internet. Né? Estão fazendo comparação com a falha desse projeto, né? A falha do submarino, Sim. com contrabando. Não faz sentido, é coisa totalmente distinta. Porque, deixa eu só explicar. Porque, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, porque esse caso ficou tão repercutivo. Que vamos convenhar, estão há 5 dias. Eu fui saber desse caso ontem de noite. Estão 5 dias procurando. É um submarino que está dentro do Oceano Atlântico embaixo. Por isso que tá tão repercutivo. Porque é a porra de um submarino que tá a 3.500 metros de profundidade. Tem que levar em reação também. Tem Titanic envolvido no meio, que é um tópico. Exatamente. Também é um tópico gigantesco. E é por isso que a mídia está falando. É por isso que repercutiu tanto. Porque é realmente um caso é um caso emblemático. Você ter que procurar um submarino tipo, um pouco maior que um carro, sei lá, com a Hilux, por exemplo, dentro do Oceano Atlântico a 3.500 metros de profundidade. As chances de encontrarem eles vivos era quase nula. Até a chance de encontrarem os corpos é quase nula. Então tem que levar em comparação isso. As pessoas estão fazendo comparação, Né? muito sem nada a ver, cara. O que tem a ver com o trabalho do projeto que faz o submarino? Os corpos, infelizmente, eu acho complicado, porque além de tudo tem os animais marinhos, né? Risseiros, tudo. Não, muitos animais, se cair no mar, ou se destrói, né? A natureza funciona. Até porque o submarino ele implodiu. Mas o negócio que ninguém tá falando é, será que eles conseguiram ver ou não, Titanic? Vira. Eles chegaram a ver? Acho que sim. Então pelo menos eles viram. Pra ver o Titanic tá causando morte até hoje. Não... Mas eles conseguiram pelo menos ver algo, eles fizeram algo incrível, tipo... Não. Foi uma morte gloriosa. Não, sim. A morte dele não dá pra dizer que foi uma morte tosca, porque não foi.
As pessoas dizem, os caras morreram numa lata de sardinha no oceano. Não, os caras tiveram uma morte gloriosa, querendo ou não, porque o mundo inteiro soube. Não, a lata de sardinha, os peixes ficam dentro e as pessoas ficam fora. É Pra verdade. você prestar atenção é que, tipo, assim, Perdão, desculpa. é projetos que acontecem. Se você sabe que um animal marinho existe, foi porque uma pessoa teve a iniciativa de ir aí embaixo para poder olhar. Morreram Você deveria bater palma para o que eles estão fazendo exatamente agora, porque o ser humano, a humanidade, não merdas medíocres igual nós, conhece mais o espaço do que o próprio oceano. E são graças a pequenos heróis que decidem explorar o Oceano Atlântico. Só quem assistiu Piratas do Caribe sabe o quão massa. Exatamente. São graças a pessoas que decidem explorar o oceano que nós conhecemos um pouquinho mais. E é um pouquinho tão pequeno que nem se compara ao que nós somos. Nós filmando se acharem 3% que nós conhecemos do mar, né? É muito pouco. É muito pouco. Se acharem as filmagens, pode ter coisas incríveis lá dentro. Isso pode simplesmente ter batido de alguma coisa. Muitas coisas podem ter acontecido. Naquelas filmagens pode ter tanta coisa incrível e fabulosa naquelas filmagens. E é tipo isso. Você que tá dizendo que é Messi da morte deles, ele estava financiando um projeto. Não importa se é para ver o Titanic. Tem pessoas que financiam projeto para poder descobrir novas espécies no fundo do mar. Se essas pessoas morrem, você vai dizer que foi merecido? Pois é. Eu queria falar uma coisa. Se você acha que buscar conhecimento em prol da Terra e que é insignificante explorar o fundo do mar e tudo mais, se você acha que não, que sabe, é um dinheiro desperdiçado, explorar coisas debaixo d'água, pra quê? Quem é que vai querer saber o novo pepino do mar? Eu só digo assim a minha sincera opinião. Eu sou um ser humano insignificante sem importância alguma. Mas se você pensa isso, você é bem pior. Bem pior. Quantas pessoas... Não, só um adendo. Sim. Em comparação a isso, nós pode levar a medicina. Quantas pessoas morreu na medicina, no tratamento, para chegar no nível que nós temos hoje? Qual é o nome daquela mulher lá que morreu pra radiação? A Mary Curry. A Mary Curry. Vão chamar a Mary Curry de idiota? Não tem como. Vou dizer que a morte dela foi merecida. Ela morreu Exatamente. tentando descobrir a radiação. Se fosse ela, estaria morrendo até hoje. Pode Exatamente. Não importa se foi um naufrágio ou... É por submarino, conta dessas teve pessoas que não estão... Que esses bandos de corno estão em casa sossegando, gravando seus TikTok inúteis e insignificantes. Boatsman, não sei se pode usar a palavrinha classe, mas Boatsman meio que tirou a própria vida por causa que ninguém acreditou nas teorias científicas dele. Hoje em dia alguém tem coragem de dizer que Boatsman foi inútil, sabe? E para contextualizar pessoas que não sabem quem é Boltzmann, dá uma explicativa. Boltzmann é um dos caras que criou, por exemplo, a teoria do cérebro de Boltzmann. É um cara que estudou muito sobre a entropia, que eu sei que tem toda a teoria da termodinâmica, que não foi feita pelo Boltzmann, mas ele também estudou parte disso. E... esperar o discurso de hoje passar. E o Boltzmann, ele simplesmente criou coisas geniais. Ele criou, por exemplo, a teoria do jarro com o cérebro. O cara focava muito em cérebro, ele gostava de cérebros e física. Ele juntava duas coisas que ninguém queria juntar. Física quântica e psicologia. E hoje em dia o cara é um gênio. Sabe por quê? Mas ele não foi reconhecido na época dele. A mesma coisa acontece com pessoas que vocês estão comemorando a morte hoje. Foram pessoas que foram para o meio do oceano fazer uma exploração e morreram lá. E talvez no futuro revelem coisas incríveis que eles viram antes de morrer. Provavelmente você que está ouvindo isso vai morrer de uma forma insignificante sem ver a magnitude do que eles enxergaram lá embaixo. Nós vamos, provavelmente. Eu não vi, não. Pode ser o pessimista pra lá. Por quê? Eu vou ser foda. Então, Não, eu tô dizendo, tipo, sem ver, sei lá, um O que eles viram não é Tiranossauro Rex aquático. vamos Tiranossauro Rex aquático. o Zagão do Eberlin. Vamos puxar esse próximo gancho pro próximo tópico, que é o jornalismo, o jeito que as pessoas estão aí. Eu quero só dar um adendo que eu ia falar sobre o que eu pensei de primeira mão quando eu vi isso. Quando eu soube disso, de imediato, a primeira coisa que eu pensei, como qualquer pensamento idiota, foi eu fiquei assim, nossa, que ideia idiota.
Viajar lá pra Rio Titanic. Coisa impossível, eu sinceramente nunca pensei. Eu até fiz uma brincadeira assim, com a pessoa que me falou. Fiz até uma brincadeira assim. Não, mas isso aí, eles vão ser resgatados e aí eles aprendem a nunca mais fazer uma besteira dessa. Ah, como eu sou um ser humano evoluído, como eu já passei do Homo sapiens e botei mais um sapiens lá e virei o sapiens sapiens. Depois que desaprendeu a nadar, né? É exato. Exatamente, quando eu desaprendi a nadar, eu tipo, em questão de minutos, eu já comecei a raciocinar, porque eu não vi só por cima e disse, esses bilionários idiotas merecem morrer, não. Eu fui atrás, eu vi. Enquanto eu nem tinha realmente lido tudo, eu já estava pensando, não, realmente eles fizeram algo corajoso, eles são quase heróis, esses caras que morreram. Na hora eles não tinham morrido, mas eu tava pensando, esses caras são corajosos pra caralho, esses caras fizeram algo muito incrível, de fato. O cara, o capitão, o dono da empresa, eu vi uns vídeos dele, ele parece ser meio... Como é que fala quando uma pessoa é muito entusiasmada naquilo que faz, que se torna algo doentio? É, tem muita convicção. É tipo isso. É porque ele... É porque... Empolgado. Não, não é isso, pô. Mas, tipo, ele era meio lunático nisso. Fanático. Ele era fanático no seu próprio projeto, porque não aprovaram o projeto dele. Disseram que o projeto dele era perigoso. E não vem dizer, então ele matou os caras de propósito. Não, os caras sabiam dos perigos, ele deixava claro todos os perigos. Até porque Né? tinha um que ele ia, ele não foi porque ele viu o contrato e achou perigoso. Existia em um lugar um aluno que ele era um aluno péssimo. Ele não prestava atenção nas coisas. E esse aluno, ele realmente era bem foda-se assim para as aulas. Ele não se importava muito, ele era um péssimo aluno. E mesmo ele sendo um péssimo aluno, uma vez ele disse que ia tentar fazer algo. E todo mundo disse pra ele que era perigoso e que ele só ia morrer. E que era a coisa mais idiota e inútil que ele ia fazer. E esse aluno, hoje até tem um time, né? É o Vasco. Ele entrou e foi o primeiro homem a pisar em um novo continente. Porque é assim que nascem coisas incríveis. Pessoas fazendo coisas perigosas. Quando você olha aqui e diz, mas eles fizeram algo idiota. Nossa, graças a Deus, eu pensei que isso ia falar de outra pessoa. Eu nem sei de quem a gente tá falando, sinceramente. Caba do bigode. Não, eu tô falando de gente que se arriscou pra fazer alguma coisa. Sim. Né? Quem é o doido que iria que passar, sei lá, no caso dele, passou 110 dias perdido indo pra lugar nenhum. Não é como se eu já saindo daqui, eu vou pra Europa. Não, ele saiu pra lugar nenhum. Algum de vocês imaginam passar 100 dias? 110 dias olhando pra lugar nenhum? Sem ter certeza de onde vai parar, onde vai chegar, né? E são pessoas que fazem esse tipo de atitude, que todo mundo olha como idiota, que descobrem a América. Sim. No caso, uma biodiversidade nova. Uhum. Por exemplo, o fato do submarino implodir. As causas dele ter feito isso. Você tem que pensar numa coisa. Primeiro, o ser humano vai deixar repetir esse tipo de coisa? Não, se souber o que aconteceu... O ser humano vai ter que adaptar os submarinos para não repetir a mesma coisa. E só nisso já mostra que aqueles caras foram importantes. Exatamente. Né? Segunda coisa, o que eles viram? Ninguém sabe o que eles viram e quando for revelado o que tinha ali em volta, vai ser algo maravilhoso, assim. Se for revelado. Porque um dia vai mostrar, com certeza. Só vai pro Titanic o tempo todo. Eles não são os primeiros. Eles vão encontrar fulano. Bem, um tempo atrás foram até o Titanic e descobriram uma nova bactéria. Por quê? Porque foram até o Titanic. Agora você vai dizer que é idiota alguém que foi até lá no Titanic. Encontraram uma bactéria que come ferrugem. Como é que ia descobrir isso se não fossem até o Titanic? Exatamente. São pessoas que se arriscam para fazer isso que constroem a história do mundo. Diferente dos comunistas de apartamento que querem a sua revolução dentro do Warcraft.
Dentro do TikTok. Voltando de novo o assunto principal, Sim. agora o jornalismo, não importa se o jornalista é pequeno, grande, médio, não. Ou é um canal informativo? Que um jornalismo, o que ele deve passar, Ismael? Informações. A pessoa deve dar a opinião dela na questão Não. da informação? Não, se quiser dar opinião, faz um canal de opinião. Alguém sabe o nome do jornalista? Ou canal, alguma coisa? Não. É melhor nós não citar. Não, mas tem nem como... Tem, eu posso deixar na descrição. Não, mas tem como dizer pelo menos assim, de forma metafórica, né? Não é alguém tipo. É risco de processo, vamos deixar. Não é alguém tipo que as pessoas vão saber em primeira mão. Mas é alguém do YouTube ou da mídia exterior? Teve na mídia e teve outros canais de informação. Não, porque mais informativo só o que tem. Porque Então, primeiro eu queria dizer uma coisa, que você está se referindo à mídia exterior, a mídia exterior tem roteiristas, então o jornalista, ele meio que não tem muita função de... Ele não dá a opinião dele, na verdade. Dá opinião. Às vezes é expose do roteiro. É igual como eu tô dizendo, que eu me deixo mais indignado é que o jornalista que é para poder passar a informação fica dando sua opinião e a opinião dele é discussão de ódio. É opinião de ódio. Ficou dizendo que foi merecido a morte deles porque não fazia sentido. Deu a entender na enquete que ele fez que foi merecida a morte dessas pessoas porque elas gastaram muito dinheiro para poder ver o Titanic. Cara, não faz sentido você tá aí para dar a notícia com as informações certas, não para poder dar sua opinião. É igual como o Mr. Polygon disse. Se quiser dar sua opinião, faça igual nós, sabe? Um canal de opinião e alguma coisa do E tipo. deixe claro, isso aqui não é um vídeo informativo. Se você quiser pegar informação de um canal de opinião, você é burro. E aqui também não é verdade absoluta. Nós não é universitários, nós não é advogado, nós não é cientista, nós não é o presidente da república do universo. Nós não somos o dono da verdade. Nós só estamos dando a nossa opinião. Eu acho que é muito escroto você desejar a morte de qualquer pessoa. Não importa qual seja a pessoa, é escroto demais você desejar a morte de alguém. Chega a ser tão mais escuto ainda e antiético quando você tá num papel mais importante, não importa se você tá num papel pequeno ou grande, de dar informação para as pessoas. Onde as pessoas vão te assistir, vão levar em base o que você passou para ela. Quando você tem um canal fútil, que eu quero é xingar mesmo essas pessoas. Quando você tá num canal fútil, que você posta dancinha, vídeo tosco, que são irrelevantes para a mente humana, o seu público já tá formado ali, o seu público gosta da sua merda que você produz. Então, é escroto pra caralho você falar essas coisas. Eu acho escroto para um cacete. Mas, né, é menos escroto do que um jornalista falar isso. Exatamente. Porque o jornalista transmitir a informação. É pior ainda, porque aí pessoas vão ouvir e vão levar que você disse como base. Vão pegar o que você disse para poder botar nas opiniões dela, nas cabeças dela. Teve um idiota que disse que tava fazendo isso porque os caras eram branco e hétero privilegiado, que tudo isso, todas essas mulheres porque eles eram branco e hétero privilegiado. Eu fiquei, cara, você é branco também, seu imbecil. E você é privilegiado, porque eu vi a casa do arrombado que postou esse vídeo. Ele posta vídeos da casa dele. O cara é privilegiado pra caralho, o cara tem 1 milhão de seguidores. Eu sou branco, hétero, privilegiado. E assexuado. Não, tô falando financeiramente. Não, cara, eu tenho uma vida. O privilégio que eles têm. A ideia demais com o papo moralista, rapaz, por causa do caralho, a gente tá falando o que eles querem dizer. Mas O privilégio que eles mas quando você coloca em questão filosófica uma moral ou uma ética, você tem justamente que quebrar esse padrão financeiro. Porque bota o argumento. Mas a gente não está falando do nosso padrão de moral, a gente está se referindo ao padrão deles. Mas ele O não padrão- tem moral. Mas exatamente quando eu falo que
que eles dizem que alguém é privilegiado, eles estão falando de condição financeira. Vamos finalizar esse assunto por aqui. Quer fazer algum adendo no final? Cara, meu adendo é que, né, como eu citei antes, como não pode falar ou aquela palavra, eu quero que todos esses caras, idiotas, imbecis, eu quero deixar claro que seu conteúdo é fútil, seu conteúdo é irrelevante para a mente de alguém que tenha mais de 90 pontos de QI e que você vá tomar no meio do seu ânus. É isso que eu quero dizer. Você é odiável. E tu, Caio Draco? Macacos me mordam, catatimbas, eu quero que todos vão se ferrar. O meu adendo é tipo, leve em consideração que você deve buscar informação antes de falar de alguma coisa. É. E se você pensa, foi merecida a morte deles, cara, busque tratamento, cara. Você tá precisando demais. É. Isso é um E se conselho você usa o argumento de que mas os bilionários eles são criminosos. Lembre-se que o presidente que você colocou como na presidência, né? De 20 anos o Brasil é governado. Exatamente. E não importa se você é do outro lado, não. O outro também é criminoso. Lembre-se que eles são criminosos também e você baba o ovo deles. Porque eu tenho certeza de quem esses caras babam o ovo. Eu tenho certeza qual foi o voto deles. Eu tenho certeza pelo ideal quebrado que essas pessoas têm. É isso que eu tenho para dizer. Esse é meu adendo. Então, finalizando por aqui, eu, Enissa, me despeço. Eu vou me despedir também, falando um último lembrete. Se você comemorar a morte de alguém ou deseja o mal pra alguém, lembra, você também vai morrer. Thank you, baby. E adeus, aqui é Mr. Cólico. Sorriso falso no rosto, tenho que desempenhar o papel.